Boa tarde, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa é comemorada todos os anos. E o que é a Páscoa? Tem a Páscoa judeu, que é a Páscoa judaica, e tem a Páscoa cristã. E qual é a diferença entre a Páscoa judaica com a Páscoa cristã? Vemos que os judeus, eles comemoram essa Páscoa e que tem o significado de quando os hebreus saíram do Egito, foram libertos do Egito, liderado por Moisés. E essa diferença com a Páscoa cristã é que os cristãos, nós cristãos, comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o símbolo, o verdadeiro símbolo dessa Páscoa cristã, nós temos como o pão e o vinho. Veja que Jesus, na ceia com os discípulos, tomando o pão, partindo, dando graças, e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. E depois de ter ceado, Jesus tomou o cálice, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei. Esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue, que é derramado por vós. Agora, o que tem a ver o coelho? O que tem a ver os ovos? Primeiro, o coelho bota ovos, e ainda por cima ovos de chocolate? Claro, isso é só na cabeça dos pagãos. Isso não existe. Isso é comércio. E isso já vem da época pagã, no tempo de Constantino. É uma história, meus queridos, que ao examinar esse histórico sobre o Constantino, e se nós pegarmos em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, nós vamos chegar a esse ponto, em que as igrejas evangélicas de hoje distorcem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Veja que a igreja primitiva era a verdadeira igreja de Jesus Cristo. É a igreja que pregava o verdadeiro amor, que pregava a verdade. Naquela época, os cristãos eram perseguidos, eram mortos. Mas quanto mais os romanos perseguiam os cristãos e matavam os cristãos, mais o cristianismo crescia, se fortalecia. Até que quando Constantino, vendo que não tinha como dar prosseguimento à matança, à perseguição,
Constantino então se alia ao cristianismo. Mas o objetivo de Constantino era mudar a lei. Nos domingos, os romanos descansavam, reverenciavam ao seu Deus, que era o Deus Sol. Mas naquela cidade havia muitos povos de diferentes línguas, como judeus, por exemplo. E aliando-se então com o cristianismo, passando alguns tempos, Constantino decide então fazer um decreto, decretar uma lei, trocando o sábado para o domingo. O sábado que Deus havia santificado. O sábado que Deus ordenou aos povos de criação, tudo que Ele criou, descansasse nesse dia. Porque no sábado, no 7º dia, Deus descansou. Mas Constantino decreta essa lei, exigindo que todos aqueles que morassem naquela cidade ou nas regiões daquela cidade, ao invés de descansar no sábado, descansasse no domingo. Deu uma desculpa que cada um no domingo reverenciasse a cada um seu Deus. E assim, muitas leis ainda foram criadas, como foram fabricadas também as imagens. O Natal também, que foi inventado por eles, que não tem nada a ver esse dia 25 de dezembro com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo de Constantino era mudar a lei, e ele fez isso. Cumpriu-se a profecia de Daniel. Mais para frente, meus queridos, anos depois, veio essa reforma protestante, e o qual o líder dessa reforma era Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero estava descontente por causa das indulgências. Não por causa das imagens, da adoração de imagem, mas por causa das indulgências. Teve essa reforma protestante, dali saíram várias igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Veja, meus queridos, o que adiantou essa reforma protestante se essas igrejas continuam com o mesmo costumes pagãos? É Natal, imagens que simbolizam o fulano de tal, fulano de tal, ciclano de tal. Quer dizer, meus queridos, nós só temos um Deus que tem que ser reverenciado e tem que ser adorado. Esse Deus, ele é espírito e é verdade. A própria palavra de Deus diz que surgirão os verdadeiros adoradores, que hão de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus jamais ensinou as pessoas a adorarem a imagem, mas amar primeiramente a Deus e servir a Deus com toda a alma, com todo o coração. E Deus, ele é espírito, ele é verdade. Continuam com o mesmo costume pagãos, adorando, reverenciando,
venerando imagens. Mais uma pergunta eu faço. Quem morreu na cruz por você? Quem Deus enviou para salvar você? Para morrer na cruz por você? Para derramar o seu sangue por você? Foi Maria? Foi João? Foi Pedro? Foi Paulo? Foi Tiago? Não, meus queridos. Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que neles crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos 2 maiores mandamentos, e o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus disse. E o segundo é amar o teu próximo como você ama você mesmo. Veja que João mesmo diz que aqueles que diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, o amor de Deus não está nele. Pecador. Jesus veio para todos nós pecadores. E somos pecadores, mas pecadores redimidos. E João diz: não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, e que intercede por nós diante de Deus. Eu sei que nós não devemos insistir nos mesmos erros, porque é burrice. Se você conhece a verdade, você tem que sair fora, evitar. Mas nós estamos nesse mundo sujeito ao pecado e pecamos. Nós temos que reconhecer que somos ainda pecadores, enquanto estivermos no mundo. Mas temos que ter a consciência que Jesus Cristo, Ele perdoa, mas nós temos que nos arrepender verdadeiramente, de alma e coração. Porque sem arrependimento, meus queridos, não há perdão. Não é porque Jesus ele está intercedendo pelos nossos pecados, é que nós vamos viver pecando. Eu sei que nós somos fracos, nós somos falhos, indefesos, mas Deus, Ele é a nossa defesa. Ele é a nossa fortaleza. Ele é quem nos livra de pecar, mas nós temos que estar na presença dEle. E para estarmos na presença deles, temos que nos humilhar, ser humilde. E o primeiro mandamento é amar o seu próximo. Aliás, amar a Deus. O segundo mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. Deus, ele está acima de todas as coisas. O amor de Deus está acima de tudo. Mas o amor do próximo, aquele que não ama o seu irmão, porque se você odiar o teu irmão, você está odiando a Deus. Agora, voltando ao sentido da Páscoa, o verdadeiro símbolo da Páscoa é o sangue e o pão. Esses são os verdadeiros símbolos. O coelho não significa nada, não simboliza nada. É apenas um meio em que, desde a Igreja Católica, que eles inventaram todos esses meios, enganando o povo, mas tudo eles têm o objetivo deles, que era para a economia da igreja, que estava precária, e eles precisavam levantar a economia. Era uma política, viu, meus queridos? É uma política. É um meio deles arrecadar dinheiro, tanto na fabricação da imagem, quando eles começaram a fabricação de imagem disso, imagem daquilo, quer dizer, imagem de Maria, imagem de João, imagem de Pedro, Expedito, e assim vai por diante. E as pessoas colocam tanta fé nessas imagens, esquece que Deus,
Ele é Espírito. Que somente Deus salva. Que somente Deus perdoa. Somente Deus cura. Tanto a alma como o corpo. Deus, ele opera maravilha no meio do seu povo. Mas aqueles que obedecem, aqueles que seguem teus mandamentos. Jesus, ele não aboliu lei nenhuma. Ele cumpriu a lei e nos ordena também que nós a cumpramos. Porque aqueles que não obedecem não fazem a vontade de Deus. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que obedecer aos mandamentos. Se você viola um, você está violando todos. Essa é a mensagem, meus queridos. Que Deus te abençoe.